No vídeo de hoje nós vamos estar criando um aplicativo de busca de imagens totalmente funcional, usando o React.js, Tailwind CSS e a API do Pexels. Nesse tutorial passo a passo você criará um aplicativo web moderno e responsivo que busca e exibe imagens de alta qualidade. Então, o que você vai estar criando aqui junto comigo? Nós vamos estar criando essa interface de busca de imagens limpa com busca em tempo real. Então, aqui por padrão eu já carreguei imagens de natureza, mas podemos alterar isso. Então, para pesquisar uma imagem, nós colocamos aqui, por exemplo, uma imagem de tigre. Eu digito aqui, clico no botão Search e ele vai lá consultar a API do Pexels trazendo diversas imagens. Então nós vamos aprender a fazer esse layout aqui de grid de imagens responsivos usando o Tailwind CSS. Nós vamos também fazer esse modal pop-up para a pré-visualização das imagens. Nós também vamos fazer aqui animações de carregamento suave. Então, por padrão aqui eu carrego essas 20 imagens aqui. Mas temos esse botão de Load More Images. Quando eu clico, veja que apareceu o símbolo ali de carregando e mais imagens então foram carregadas. E nós vamos ver como fazer então a integração com a API do Pexels, que serve então para trazer milhões de imagens gratuitas. Então podemos pesquisar qualquer tipo de imagem aqui que ele vai trazer essas imagens aqui que são gratuitas. Então vamos para o código. Para esse projeto nós vamos estar utilizando o Vite para criar a nossa aplicação React. Então nós vamos seguir o passo a passo aqui do Getting Started. Então já estou aqui com o meu Visual Studio Code aberto. O que nós temos que fazer agora é, eu selecionei aqui uma pasta qualquer, ela está vazia. E aqui nós temos que digitar então o seguinte comando para utilizar o Vite. Então npm create vite na sua última versão, latest. Então vou chamar o meu projeto de Image Viewer Pexels, dou um Enter e nós queremos fazer então a instalação. Para o framework eu vou estar utilizando então o React, utilizando JavaScript. Esse roll down Vite experimental eu vou deixar aqui o padrão não. Instalar então com o npm e iniciar o projeto, vou botar yes. Aqui ele vai criar toda a nossa estrutura do projeto React. Vamos aguardar alguns instantes até que tudo seja baixado e esteja preparado para nós iniciarmos então o nosso projeto. Então veja que ele já baixa todas as dependências com o npm e já faz também a instalação. E em seguida que estiver tudo pronto, ele já deve iniciar o nosso servidor. Então aqui ele finalizou. Eu clico aqui neste link para ver então a aplicação padrão que o Vite criou. Então com isso nós temos tudo preparado para iniciar o projeto. Então eu posso fechar aqui o meu navegador por hora. E agora nós vamos adicionar o Tailwind CSS no projeto. Então vamos parar o servidor com Ctrl C. Eu vou dar um CD então para o meu Image Viewer Pexels, que é aqui nessa pasta aqui onde nós temos então os nossos Node Modules. Então vou estar aqui instalando o Tailwind CSS, bem como o plugin para o Vite. Então agora ele está aqui instalado no nosso projeto. O que nós temos que fazer é configurar o plugin do Vite. Então nós temos que vir aqui nesse vite.config.js. Eu vou adicionar então o plugin do Tailwind CSS e podemos então importar também o plugin, senão ele não vai reconhecer. Então basta botar aqui o import Tailwind CSS from Tailwind CSS/vite. Vamos salvar o arquivo. Então o Tailwind agora está configurado, mas para que ele funcione você precisa importar os seus estilos base de componentes e de utilidades no seu arquivo de CSS principal. Então o nosso arquivo de CSS principal fica aqui no source index.css. Esse código todo é referente àquela aplicação padrão que o Vite cria, nós não vamos precisar utilizar nada disso. Eu vou estar apenas aqui importando o Tailwind CSS. Então nós salvamos o arquivo. E agora para testar, ver se realmente o Tailwind CSS está funcionando corretamente, está tudo instalado, eu vou abrir aqui esse app.jsx, que contém ainda o código padrão que o Vite instalou. E nós vamos fazer aqui uma mudança nesse function app. Eu não vou precisar desse setCount, eu quero apenas testar, ver se os estilos do Vite estão sendo carregados. Então aqui nesse return, eu vou estar criando uma div, um H1 com algumas classes do Tailwind. Então vamos botar um H1 também. E aqui eu vou botar aqui projeto
React mais Vite. E vamos então aplicar algumas classes aqui no meu div. Então aqui eu boto div class name, vou aplicar o flex call, centralizar os itens tudo no centro com item center e justify center. Vou usar então toda a altura da tela e tenho também essa cor de fundo, um cinza. Vamos botar um padding de 4. Também vou aproveitar então para estilizar um pouco aqui o H1. Vamos botar esses estilos. Eu não vou ficar entrando em detalhes de estilo por estilo do Tailwind. Se vocês quiserem, eu posso estar criando um tutorial separado apenas para falar sobre o Tailwind. O objetivo aqui desse vídeo é mais focado no React em si e a comunicação via API com o Pexels. Então vamos adicionar também aqui os estilos no H1 e vamos colocar mais um outro parágrafo logo abaixo aqui, botando que a configuração foi com sucesso, aplicando essas outras classes do Tailwind. Podemos também testar um botão. Então, nós temos um div, um H1, um parágrafo, e agora eu coloquei esse botão Tailwind aqui com essas classes. Vou salvar o arquivo e vamos iniciar novamente o nosso servidor. Para isso, então, basta dar um npm run dev, e o servidor então está novamente aqui no ar. Basta então acessar aqui este link. Então veja aqui que está tudo funcionando de acordo, as classes do Tailwind foram carregadas, a configuração então que nós fizemos está totalmente correta e nós podemos então partir para o próximo passo. Então agora que nós sabemos que está tudo correto, eu posso apagar isso aqui, foi apenas um teste, e vamos começar o código da nossa aplicação. Então eu vou estar criando aqui um div, class name. Vamos botar aqui algumas classes. Eu vou explicar brevemente essas classes mais adiante. Vamos apenas botar o código necessário aqui para a nossa aplicação. Vou botar um outro div aqui que vai ser então o meu container. Vou botar umas margens alto e um padding de 4. Dentro desse div eu vou estar botando então um H1 com class name text 4xl, fonte bold, text center, text gray 800 e mb2. Aqui eu vou colocar então o título que aparece na nossa aplicação, image search app. Abaixo desse H1 eu vou colocar um parágrafo com as seguintes classes. Vamos centralizar com text center, text gray 600 mb8 e vou botar aqui powered by Pexels API. Então nós podemos também instalar algumas extensões para facilitar o nosso trabalho. Eu vou estar aqui instalando a extensão do Tailwind, se vocês não estiverem ainda instalado, então eu recomendo essa instalação. Vamos colocar aqui Tailwind CSS IntelliSense, vamos fazer esta instalação. Também podemos aqui botar um plugin do React. Então basta aqui clicar em instalar e temos então aqui instalado mais esta outra extensão. Então uma vantagem de termos essa extensão, que veja aqui, por exemplo, aqui eu vou apagar esse text center. Se eu começar a digitar aqui algumas propriedades, ele já me mostra todas as propriedades então do Tailwind. Então aqui, por exemplo, eu quero aplicar um text center e ele já faz o autocomplete. Então vamos voltar aqui na página, veja aqui nós temos o image search app powered by Pexels. Então esse código aqui no arquivo app.jsx, ele define o principal componente funcional do React para a sua aplicação. Então, como ele é exportado como app, ele serve então como o container primário para tudo que o usuário vê na tela. Então essa function app aqui, ela é uma função JavaScript padrão que retorna esse JSX, que é a extensão da sintaxe então do React para descrever a interface do usuário. Esse parece muito com HTML, tem algumas pequenas diferenças aqui. Se vocês quiserem também um tutorial específico sobre o React, podem deixar aí nos comentários. E então esse export default app aqui, ele permite que ele seja então renderizado como a raiz da aplicação. Então agora que nós criamos esse pedaço aqui da aplicação, o próximo passo agora vai ser adicionar então o campo para pesquisar as imagens, que nós vamos fazer um componente específico para ele. Aqui no código, dentro da pasta source, eu vou estar criando uma pasta components, e aqui dentro da pasta components, então vamos estar criando
o arquivo searchbar.jsx, que vai ser então o nosso componente para a pesquisa das imagens. Então vamos começar a codificação. Eu vou botar aqui um const searchbar, que vai então retornar um formulário HTML, e dentro desse formulário nós vamos ter apenas um input para pesquisar então as imagens. Eu vou estar colocando um div por fora desse input. O input então basicamente é input, vai ser do tipo texto. Vamos botar aqui também um placeholder. Vamos colocar em inglês aqui search for images. Você pode botar em português, pesquisar por imagens. Nós vamos ter um valor que vai ser o termo de pesquisa. Para isso então nós precisamos criar um estado. Então já vou estar criando aqui um const search term e set search term. Vamos botar aqui o use state. Inicialmente ele vai ser vazio. Depois do value, toda vez que for mudado o valor neste campo de pesquisa, eu vou querer então atualizar o meu set search term com então o eTarget.value, que é o valor que foi digitado no campo de input. E podemos então aplicar algumas classes aqui para deixar o componente mais atraente, estilizado, com o Tailwind. Então eu vou estar colocando aqui um wfull para width 100%. Vamos botar aqui um px4 e um py3 para o padding. Borda cinza. Vamos deixar ele arredondado com rounded LG. Vamos tirar o foco. Quando eu clico no input, ele não vai estar sendo selecionado. E aqui então estamos aplicando uma cor para indicar que ele foi selecionado e botando então uma leve sombra. Podemos fechar aqui o nosso componente e temos então que exportar ele com exporting default search bar. Então nosso componente está pronto, mas nós temos que utilizar ele. Então, para usar, nós voltamos aqui no app.jsx e vamos colocar então aqui o search bar logo antes aqui do fechamento do último div. Então eu posso botar aqui search bar, veja que ele já vai me autocompletar, então basta eu clicar aqui que ele já vai importar o meu componente aqui na área de imports. Então vamos salvar o app JSX e voltando aqui na aplicação, nós vemos então que temos aqui o nosso Search for Images. Então agora eu quero colocar aqui do lado desse campo para pesquisa das imagens um botão, que é o botão que vai então fazer a pesquisa. Então para isso eu volto aqui no meu componente Search Bar, logo depois do input eu posso criar aqui um button do tipo submit. E vamos botar aqui também algumas classes, não vou ficar digitando uma por uma, basta colocar aqui, elas são bem intuitivas. E o texto do meu botão vai ser então Search. Vamos ver como está ficando, o botão ficou aqui abaixo, eu quero deixar ele do lado do campo de pesquisa, então nós vamos ter que adicionar mais um outro div aqui em volta do nosso componente. Então eu tenho esse div interno aqui, eu vou estar criando aqui mais um. Então esse div aqui eu vou estar utilizando as seguintes classes, o flex e o justify center, eu quero tudo centralizado. Então esse div aqui na verdade ele vai englobar este outro aqui também. Então veja que o meu componente aqui ele já está centralizado, mas eu tenho que aplicar então algumas outras classes aqui nesse segundo div interno. Vamos botar aqui um class name flex também. E botar tudo centralizado, items center, um gap x4, um max wmd e um wfull. Está de acordo com o que nós queremos. E com isso, então, o nosso componente aqui do search bar, ele está, então, praticamente pronto. O próximo passo que nós vamos fazer é, então, acessar o site do Paxos para criar a nossa chave, para podermos utilizarmos, então, a API. Então vamos criar aqui a nossa chave API da Paxos. Basta acessar paxos.com. E se você não tiver cadastro ainda, basta vir aqui em Join. E aqui podemos escolher Download Content. Eu vou me cadastrar com a minha própria conta aqui do Google. Vocês podem selecionar a de vocês. Aqui podemos colocar qualquer coisa. Continuar. Não quero updates. E já estamos logados.
Então agora para vermos a API, e veja aqui que nessa página aqui pexels.com/API aparece essa opção aqui, Your API Key. Basta clicar nesse botão e nós vamos gerar a chave. Então aqui pode ser um projeto de teste, eu vou botar aqui para YouTube. A categoria aqui eu vou botar para Personal Use, Just for Fun. E aqui vou botar To Use for My Videos on YouTube. Aqui não vou colocar nenhum website. Aqui precisa no mínimo 50 caracteres, então Just for Testing. Vocês podem botar em português também. Vamos colocar que aqui aceitamos então os termos de serviços e clicamos aqui em Generate API Key. Então a nossa API ela foi gerada com sucesso. Então aqui foi gerada a minha chave. Então agora que nós queremos a nossa chave para usar a API, eu venho aqui no nosso projeto, vamos criar um arquivo chamado .env na raiz e vamos colar então aqui a nossa chave. Essa chave então ela vai ser acessada através então de uma variável que vamos estar criando, que é esta daqui, vit_pexels_api_key. Então como nós estamos usando o vit para criar o nosso projeto React, todas as variáveis declaradas neste arquivo especial .env que começam com vit underline vão estar automaticamente disponíveis para a nossa aplicação. Então como é que nós vamos usar ela? Nós podemos vir aqui no app.jsx e fazemos uso da seguinte forma. Eu venho aqui na minha função app e vou declarar então const pexels_api e uso o import.meta.env e o nome da variável que nós criamos lá no arquivo .env, que é vit_pexels_api_key. E eu já vou deixar aqui essa outra constante que nós vamos utilizar, que é o endpoint então que nós usamos para fazer a pesquisa das imagens. Se vocês forem lá no site, apipexels.com/v1/search, nós passamos os parâmetros para esse endpoint, então para que seja trazidas as imagens. Então aqui dentro do app eu vou estar criando alguns estados que são necessários para este componente, para trazermos as imagens. Então basicamente vai ser aqui eu vou ter uma constante, images e setImages. Vamos utilizar aqui o useState. Por padrão vai ser um array vazio. Então aqui nós vamos estar armazenando as nossas imagens neste array. Depois eu vou ter uma outra constante que eu vou chamar de loading e setLoading, que vai ser para indicar então o estado de carregamento das imagens. Inicialmente vai ser falso. Também vamos criar uma constante error e setError para o tratamento de erros. Vamos usar um useState com default null. E por padrão nós vamos mostrar a primeira página assim que entrarmos na aplicação. Eu quero que apareça imagens da natureza. Então eu vou criar uma constante aqui query, que vai ser a nossa pesquisa, vai ser a nossa palavra ou frase para pesquisar lá na API. E eu vou chamar aqui o useState. Por padrão aqui eu quero que venha imagens da natureza. Então eu boto aqui nature em inglês. Poderíamos deixar vazio, não veria nenhuma imagem, ou podemos colocar qualquer outro padrão. E para controlar a quantidade de páginas das imagens que são retornadas, eu vou criar esse outro estado aqui, useState. Padrão vai ser exibir a primeira página. Agora, para buscar as imagens utilizando a API, vamos criar uma função para isso. Eu vou chamar ela const fetchImages. Ela vai ser uma função assíncrona, onde eu vou ter uma search query. Por padrão aqui vai ser nature. E vamos estar trazendo a primeira página. Aqui eu vou fazer um teste. Se não tivermos a Pexel API Key, se ela não estiver definida lá no nosso arquivo .env, vamos setar um error dizendo que API Key is missing. Please set your Pexels API Key. Foi o procedimento que nós fizemos antes. Então vamos deixar esse tratamento de erro aqui. E logo depois do setError eu quero um return, pois eu não vou conseguir buscar as imagens sem ter a minha chave de API. Vamos setar o loading para true. Vamos começar a carregar as imagens. E vamos deixar o setError também para nulo. Agora vamos criar um bloco try-catch para trazer as nossas imagens.
Então vão ser 20 imagens por página. Eu vou botar aqui um const response, vai ser um await fetch, e aqui então nós vamos invocar lá essa nossa chave aqui, que é a Pexels API URL. Vamos colocar aqui. O parâmetro que ela aceita é query. Então eu vou botar um ponto de interrogação, query igual, e aqui eu tenho que botar um encoded para que seja feita a pesquisa de forma correta. Então eu boto aqui um encoded URI component. E vou passar a minha search query, que é o valor que nós vamos digitar lá no campo de pesquisa. Vamos adicionar aqui um parâmetro que são a quantidade de imagens por página que eu quero. Por padrão vamos trazer 20. E a página corrente que vamos estar trazendo é a nossa page num. E para fazer essa pesquisa nós temos que, claro, utilizar a nossa chave. Então isso é passado no header. Então eu boto aqui headers e a chave authorization. Passando então a nossa Pexels API Key. Aqui eu já vou colocar o nosso bloco de erro, o catch. Quando ocorrer algum erro, vamos imprimir no console log fetch error, para indicar que houve um erro na pesquisa das imagens. Então boto aqui fetch error, passando então o erro que aconteceu. E vamos colocar aqui também na nossa variável de estado a mensagem error.message. Se não tiver uma mensagem, vamos colocar uma padrão an error occurred while fetching the images. E eu também quero colocar um bloco finally para passar o meu set loading que nós colocamos antes de começar o carregamento da imagem para true. Quando as imagens terminaram de carregar, ou se houve algum erro, eu quero voltar o meu set loading para falso. Aqui nós estamos com um erro de sintaxe, não tem esse fecha parênteses. Aqui nós vamos colocar esse fecha parênteses aqui embaixo, que é o nosso chamado aqui do fetch, que eu abri aqui o parênteses, passando então a URL para a consulta das imagens e com os seguintes parâmetros. Então o query, que é o que nós vamos digitar lá no nosso componente, search query, quantidade de imagens por páginas e a página que nós estamos tratando. Então podemos exibir esse conteúdo do response aqui direto no console. Então eu vou botar aqui console log fetch response e eu coloco aqui então o meu objeto response. Se por acaso o response não for ok, então nós vamos ter que fazer um tratamento. Eu vou botar aqui um throw new error e vamos então passar error e informar o que aconteceu. Então eu boto aqui um response.status e um response.status text para que tenhamos mais informação sobre o erro ocorrido. Então se deu tudo certo, esse throw new error não vai ser apresentado. Então eu vou pegar as minhas imagens. Então eu dou um const data await response.json. As imagens elas são retornadas em um JSON. Podemos exibir isso também no console. Vamos botar aqui fetched data e colocamos aqui a nossa constante data. Temos que fazer o tratamento das páginas também. Então se for a primeira página, nós vamos fazer um set images, que é o nosso estado ali, que depois nós vamos estar iterando sobre as imagens para exibir elas. As nossas imagens elas são retornadas dentro de um JSON, onde nós temos uma chave photos. Então, se por acaso fizermos uma pesquisa que não venha nenhuma imagem, o padrão vai ser vazio. E vamos fazer o setPage igual a 1. Se não for a primeira página, nós vamos ter que fazer o seguinte: nós vamos carregar mais imagens, mas nós temos que manter as imagens anteriores que já foram carregadas previamente. Então, para isso, eu vou criar aqui o prev images e nós vamos fazer o uso então do spread operator, mantendo então as nossas imagens anteriores mais as imagens novas que estamos carregando. Aqui é data.photos ou vazio para garantir que não tenhamos nenhum erro. E aqui eu boto um setPage, vai ser o page num. Então com isso aqui nós finalizamos a nossa construção aqui da fetch images. E agora toda vez que o nosso componente então ele for montado, nós queremos chamar essa função.
Então eu posso fazer uso do useEffect. Eu venho aqui useEffect e fazemos o seguinte. Então eu chamo a minha fetchImages, passando a minha query. Por isso, então, toda vez que o componente for montado, é acionada essa função aqui. Então, se você não estiver aqui com o servidor rodando, vamos iniciar ele. Eu venho aqui no meu Images Viewer Pexels, dou um npm run dev e vamos ver se está funcionando. Eu clico aqui no localhost 5173. Aparentemente temos algum erro, pois a página ficou toda em branco. Então aqui esquecemos de definir o useEffect. Vamos voltar aqui no código. Então vamos declarar aqui o useEffect. Ele vai recarregar aqui o servidor. E veja então que nós temos aqui o nosso fetch response. Ele retornou OK, mas nós temos aqui um erro de sintaxe dizendo que não é um JSON válido. Então nós temos que ver aqui, nós temos um erro na app.jsx na linha 55. Vamos revisar aqui o que está acontecendo. Foi lançado um fetch error. Então muito provavelmente aqui nós cometemos um erro aqui na chamada da Pexels API. Então aqui na verdade faltou botar um cifrão. Vamos ver se esse é o caso. Então veja aqui, agora foi tudo com sucesso, não temos nenhum erro. Nós temos aqui a nossa fetch data. Então, como por padrão, aqui nós passamos a pesquisa que a query padrão é nature, nós passamos por padrão, então, imagens da natureza, foi retornada a primeira página com 20 imagens, e aqui nós temos o array das 20 imagens. Então, podemos ver aqui, temos o ID, a largura e a altura das imagens, bem como a URL que aponta diretamente para a imagem, mais algumas outras informações. Tem, por exemplo, o nome do fotógrafo que tirou a foto, tem uma informação de liked, tem uma URL para o próprio fotógrafo e mais algumas outras informações. Então o próximo passo, agora que nós já estamos aqui com as imagens no nosso fetch data, vai ser exibir elas aqui na nossa aplicação. Então para exibir as imagens, vamos voltar aqui no Visual Studio. Eu vou criar um componente para isso. Eu vou chamar esse componente então de ImageGrid. Então, as imagens elas vão ser exibidas num formato de grid. Então, vai ser imagegrid.jsx. Vamos botar aqui const ImageGrid e ele vai receber as imagens e o estado lá de loading. E podemos botar aqui um export default ImageGrid. Agora lá no app JSX nós vamos usar esse nosso componente. Ele vai ser utilizado imediatamente abaixo da nossa barra de pesquisa. Então eu vou botar aqui o ImageGrid, ele vai importar ali automaticamente. Nós vamos passar as imagens que nós acabamos de recuperar. Veja que aqui, quando o componente é montado, foi chamado fetchImages. E aqui então nós estamos na primeira página, foi setada as imagens com a informação do data.photos. Então nós setamos ela aqui, passando lá esse parâmetro para o nosso componente. Vamos passar também a informação do loading, que vai ser necessário mais adiante. E está feita aqui a chamada para o nosso componente. Por enquanto não vemos nada, não temos nenhum erro. Vamos desenvolver aqui o componente propriamente dito. Então aqui eu preciso fazer alguns testes. Eu preciso verificar, por exemplo, o status loading. Se estiver carregando e não tiver nenhuma imagem definida ou o array de imagens for 0, então vamos fazer o seguinte, eu vou apenas retornar aqui um return, vamos botar apenas um parágrafo loading images, ou seja, então, isso aqui significa que se estiver carregando e não veio nenhuma imagem ainda, eu vou exibir esse texto aqui, loading images. Então, depois nós vamos estar trocando isso aqui por um spinner, por enquanto vamos apenas deixar de forma textual. Veja que apareceu bem rápido, piscando aqui o Loading Images. Então vamos continuar aqui para as demais condições. Quando esse teste passou, eu vou fazer um outro teste. Se por acaso a nossa pesquisa não trouxe nenhuma imagem de fato, após a finalização da pesquisa, então eu faço o teste se existe o objeto Images e se o tamanho dele é 0 e já não estiver mais carregando. Então isso significa que não veio nenhuma imagem, a nossa pesquisa não trouxe nada. Então eu posso retornar aqui um parágrafo dizendo no images found
try a different search term. Então tente um outro termo de pesquisa para ver se retorna alguma imagem. Caso contrário, então vamos retornar as nossas imagens. Então para isso eu vou fazer aqui um return. Vamos criar uma div, class name, vou botar aqui, nós vamos estar utilizando o grid para exibir essas imagens. Vamos botar col zoom. Nas telas menores vamos botar 2 colunas. Nas telas médias vamos colocar um grid cols 3 colunas. Para as telas maiores, então vamos botar grid cols 4. Vamos botar também um gap de 6 e uma margem top em relação ali à nossa search bar de 8. Nós temos que fazer a iteração então sobre as nossas imagens. Então eu faço um images.map e para cada imagem eu vou querer exibir ela. Só que aqui seria interessante então nós criarmos um outro componente. Então vamos parar aqui, vai dar um erro, mas eu quero criar este outro componente que eu vou chamar ele de ImageCard. Então ele vai ser especializado em exibir a minha imagem propriamente dita. Então eu crio aqui um ImageCard.jsx. Vamos declarar ele aqui, ImageCard, e vamos exportar ele para poder utilizar lá no nosso ImageGrid. Então export default ImageCard. Então voltando aqui no meu ImageGrid, eu quero fazer o seguinte, vamos aqui é images.map, não map. Vamos chamar ele, eu quero ImageCard. Então já vai importar ali, eu preciso de uma chave. A chave vai ser o ID da minha imagem, então image.id. E a imagem vai ser a imagem propriamente dita. Aqui nós esquecemos de abrir o parênteses, né? E vamos formatar aqui direitinho. Então, o nosso map, estamos percorrendo todas as imagens e chamando o nosso componente ImageCard, passando o ID e passando a imagem propriamente dita. Aqui embaixo eu vou colocar, se estiver carregando, nós vamos botar aqui então um parágrafo dizendo aqui loading more images. Então o próximo passo é continuar aqui a construção do nosso ImageCard. Então o ImageCard ele vai receber a imagem e ele vai retornar o seguinte. Vamos botar aqui um fragmento vazio. Eu vou botar um div class name. Vamos colocar um fundo branco para as imagens, um arredondado, uma sombra. O overflow eu quero esconder, então boto um overflow hidden. O cursor vai ser pointer, pois nós vamos ter a função de clicar na imagem para exibir uma pop-up com os detalhes. E vamos colocar também aqui um transition. Quando passarmos o mouse por cima, vamos botar aumentar um pouquinho a escala para 105. Vamos aumentar em 5%. Então esse é o nosso div. E dentro do div, então, nós vamos ter a nossa tag da imagem. Então, eu boto aqui img. O source da minha imagem vai ser image.source.medium. Como é que eu sei isso? É que se nós formos ver aqui nos nossos objetos que foram retornados aqui nas imagens, nós vemos aqui que cada foto, então estou aqui na primeira foto, dentro do source, eu tenho diversas opções de tamanho que o Pexels me retorna. Tem o formato em landscape, large 2x, medium, original, portrait, small and tiny. Então eu vou estar retornando aqui um tamanho médio da imagem. Eu vou pegar este tamanho aqui, desta URL. Então por isso image.source.medium. Vamos colocar um out, caso dê algum problema da imagem não aparecer. Vamos botar um image.out. Se não tiver um out definido, eu vou deixar um padrão aqui, pexels image. E vamos botar algumas classes também. Vamos ocupar todo o espaço horizontal, tamanho aqui 48, e vamos botar object cover para ocupar todo o espaço. Então com isso eu fecho aqui minha tag de image e o nosso componente então para exibir a imagem já está pronto. Então voltamos aqui na nossa aplicação, como nós havíamos passado o nature por padrão, imagens da natureza, então já vem essas primeiras 20 imagens relacionadas à natureza. Então agora o que nós temos que fazer é implementar essa pesquisa, porque não está funcional ainda. Então vamos voltar aqui no app.jsx e eu vou criar uma função para tratar então essa questão de digitar ali no campo os termos de pesquisa. Então eu posso botar aqui uma função chamada random search, que vai ser o meu termo que foi digitado, e nós vamos setar
então o estado query com o que foi digitado e vamos invocar a nossa fetImages que criamos aqui anteriormente, passando então o termo pesquisado mais o número da página que nós queremos que seja retornada a primeira página referente a este termo. Então aqui no meu search bar eu vou estar passando um parâmetro onSearch e eu quero então que seja o nosso handle search. Então vai ser a chamada para essa função. Temos que ir então no search bar e passar a usar esta função aqui. Então eu boto aqui onSearch e aqui no search bar eu vou estar criando uma função para o clique do botão que vai ser então a const handle submit. Essa função então ela vai aqui, vamos pegar o evento, vamos botar um event.preventDefault e se for digitado algum termo de pesquisa, eu vou inclusive fazer um trim para tirar os espaços em branco, eu chamo a função que nós estamos passando aqui como parâmetro onSearch, o searchTerm.trim. Então esse searchTerm ele está aqui dentro do nosso componente searchBar, que é exatamente o que nós digitamos no campo de input. E aqui no formulário, então toda vez que esse botão submit ele for clicado, ele tem que chamar aqui a ação do formulário. Então no onSubmit eu vou estar chamando aqui o handle submit que nós criamos aqui em cima. Também vou aproveitar aqui para botar um class name, vamos dar uma margem bottom de 6 para dar um espaçamento ali um pouco maior aqui no nosso componente em relação aqui às imagens. Então vamos ver se já está funcionando. Se eu clicar aqui e eu quero fotos de tigre, vou escrever em inglês tiger, veja que já está funcionando. Então vou fechar aqui o nosso console, veja que inclusive as classes que nós colocamos aqui para ser responsivo também já está funcionando de acordo. Nós vamos fechar aqui as nossas ferramentas de desenvolvimento, isso não é mais necessário. Então se eu pesquisar qualquer outra coisa aqui, computer, também vem as imagens. Se eu vamos tentar algum termo aqui que não venha nada, veja que apareceu então aquela nossa condição no images found, try different term. Então vamos botar aqui plants. Veja que apareceu ali rapidamente o nosso load images, que nós vamos estar substituindo por um spinner, e ele trouxe então aqui as imagens referentes a plantas. O que eu quero fazer agora é colocar aqui embaixo um botão para carregar mais imagens. E lá no app.jsx é onde eu quero então exibir o botão de mais imagens. Então aqui logo abaixo do meu image grid eu vou botar o images.length, se for maior do que 0 e não estiver carregando, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma div, eu vou botar aqui com o texto centralizado e vai ser um botão, vamos botar aqui algumas classes para esse botão. Também vou botar uma margem top, vamos botar o botão no tom de verde, 600, o texto do botão vai ter a cor branca, vamos botar um padding X de 4, de Y, vamos botar 2, botão arredondado, e quando eu passar o mouse por cima, vamos botar um hover BG green, vamos botar 700, por exemplo. E o texto do botão então vai ser Load More Images. Fechamos o botão e aqui faltou fechar o nosso div. Então com isso aqui nós devemos ver o botão aqui que acabamos de criar, Load More Images, e vamos criar uma função então para tratar o clique nesse botão para que as imagens sejam trazidas. Então eu vou criar a função aqui, chamar ela de handle load more. E basicamente o que ela faz é chamar o mesmo fetImages com a mesma consulta que foi feita, passando a página seguinte. Então eu boto aqui page mais 1. E vamos chamar então essa função handle more images lá no nosso botão. Então aqui no onClick do botão eu chamo a handle load more. Com isso nós já devemos ter essa funcionalidade pronta. Então no momento que eu clico aqui, veja que apareceu um loading more images e carregou a página seguinte. Clico novamente, load more images e mais imagens são carregadas. O próximo passo que eu quero fazer é clicar na imagem e apresentar um modal com um detalhamento aqui da imagem sobre o autor, né, que tirou a foto. Para isso então nós vamos precisar de um outro componente. Eu vou estar criando, deixar pronto aqui dentro do components. Eu vou chamar ele de image
model.jsx. Mas antes disso aqui, eu quero vir aqui no meu image card, que é onde esse componente vai ser utilizado. Para isso, então, eu preciso criar alguns estados para indicar se esse modal está aberto ou não. Então, para isso, eu boto aqui um const isModalOpen e o set isModalOpen, o padrão, então, aqui vai ser falso. E eu preciso, então, criar duas funções, basicamente para abrir e fechar o meu modal. Então, essas funções, eu tenho o handCloseModal, que vai fechar o modal, passar então essa flag para falso. E quando eu quiser ver então a imagem, se eu clicar na imagem que estiver dentro do modal, ele vai abrir uma segunda aba, mostrando então a imagem completa. Então nós vamos usar esse image modal, vou colocar ele logo abaixo desse div. Ele vai receber alguns parâmetros. Então esse onViewOriginal, chamar essa função handleViewOriginal. Nós vamos passar a imagem que nós estamos vendo e um indicador se o modal está aberto ou não e a função para fechar o modal. E no div, então, que contém imagem, eu quero que quando for clicada na imagem, nós vamos abrir o modal. Então agora vamos voltar aqui no image modal, vamos criar aqui o componente. É um const image modal, recebendo lá os parâmetros que nós estamos passando. Por enquanto aqui só tem um div image modal. Então vamos ver o que está acontecendo. Aqui nós temos um erro, dizendo que o useState não foi definido lá no image card. Então vamos declarar aqui o useState. O image modal também eu esqueci de importar. Vamos importar ele aqui. E veja então o que acontece, né? Nós temos a nossa imagem sendo exibida aqui no nosso div. E o image modal está sempre aparecendo aqui do lado. Então não é isso que nós queremos. Nós queremos que quando seja clicado, que o modal seja apresentado somente nessa situação. Então vamos colocar uma condição aqui no meu image modal. Eu quero abrir essa modal. Se não for isOpen, eu quero retornar nulo. Então, mas veja que agora o que acontece é toda vez que eu clicar na imagem, a modal ela fica aberta, né? Então veja que nós temos que corrigir este tratamento também. Então vou criar um botão para fechar a modal. Podemos tirar esse return aqui e vamos começar o código da modal propriamente dito. Então já coloquei aqui. Nós temos o modal, ele vai ter 3 pedaços. Então basicamente ele vai ter um header. Dentro desse header ele vai ter um texto ali, image preview. E vamos botar um botãozinho para fechar ela. Então aqui é bastante simples. Eu tenho uma div dentro da outra. Tenho a div aqui principal do meu header, um H3, o botão para fechar. Então, se formos ver aqui como está ficando, basicamente é esse image preview e o botãozinho que não está funcionando ainda. Então, agora eu quero aqui nessa modal, abaixo do meu header da modal, eu quero criar um body onde vai ser exibida a imagem propriamente dita. Então, logo abaixo desse div do header aqui, eu vou colocar aqui o código, mas vamos explicar linha a linha o que está acontecendo. Então, basicamente é um outro div com essas classes aqui e vai estar carregando a minha imagem, só que agora na opção large, ou seja, ela vai estar um pouco maior. Então, é só mais um div com essas propriedades. Então, quando eu clico aqui na imagem, ela é exibida num tamanho grande e o botão aqui já está funcionando também para fechar. Então, no clique ele chama a minha função close, que é a função que nós passamos lá do image card. Só que tem uma coisa que acontece, aparece bastante rápido, mas às vezes as imagens aqui na modal, elas meio que dão uma piscadinha, elas não são carregadas totalmente, elas parece que dão uma demorada para carregar. Então, o que eu quero fazer é, para que esse efeito ele não aconteça, nós temos que fazer o preload da imagem, ou seja, nós temos que deixar ela carregada antes de ser exibida. Então, aqui no meu useEffect, quando esse componente for carregado, eu vou fazer o preload da minha imagem. Então, para garantir que quando for clicada, ela já esteja totalmente carregada. Então eu boto aqui o image source large, que é o que nós estamos usando aqui na modal. Então com isso, veja que agora nós temos um erro, eu esqueci, sempre esqueço aqui de declarar o useEffect. Então vamos ver aqui no image card o useEffect, vamos declarar ele. Então esse efeito agora não deve mais acontecer. Ele era bastante rápido,
Mas veja que no momento que eu clico agora, a imagem ela aparece instantaneamente, não tem mais aquela leve piscada. Então o que falta aqui agora, eu quero botar aqui no rodapé algumas informações do tamanho da imagem e também de quem tirou a foto, o nome do fotógrafo. Então vamos voltar aqui no Image Model. Eu já tenho o meu header, já tenho o body. E abaixo aqui desse div, então eu posso colocar um footer. O footer são um conjunto de divs, nós temos essas classes aqui, não vou ficar digitando uma a uma esses pedaços aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então basicamente eu estou escrevendo aqui o nome do fotógrafo, que essa informação vem lá como nós vimos no JSON. Botei aqui o texto fotógrafo, estou também exibindo as dimensões da imagem. Então vamos ver se está correto aqui. Essa imagem aqui é do Sebastião Palomino. Botei aqui fotógrafo e as dimensões 4.000 por 6.000. Vamos clicar em outra. Aqui é o outro fotógrafo e as outras dimensões aqui da imagem. Então nós conseguimos ver a imagem no seu tamanho original. O Load More Images também está funcionando. E nós também podemos ver se alguma imagem veio alguma descrição do que significa essa imagem. Nós temos o Image Out, nós podemos colocar também ali no rodapé. Vamos exibir aqui como primeira coisa. Então temos um texto aqui referente à imagem que o fotógrafo colocou. Então com isso nós temos bastante informação da imagem propriamente dita. Por fim, o que nós podemos colocar aqui são botões para visualizar a imagem direto no site do Pexels. E podemos mais botar um outro botão aqui para fechar a modal. Além de ter esse xizinho aqui, vamos colocar mais um botão. Então vamos fazer isso antes no final deste div. Vamos adicionar aqui o botão para ver a original. Então nós vamos chamar a nossa função onViewOriginal. E esse outro botão onClose chama o mesmo função desse xizinho aqui. Então se eu clicar em Close, ela deve fechar. Se eu clicar View on Pexels, ele abre uma nova aba, exibindo a imagem original. Nós clicamos direto aqui no site do Pexels. Então com isso, nossa aplicação ela já está pronta. A única coisa que eu quero fazer a mais é exibir o spinner. Em vez de termos aqui quando eu clico, por exemplo, Load More Images, aparece esse texto. E a primeira vez que eu estou carregando aqui também aparece levemente um Load More Images bem rápido. Mas para deixar um pouco mais profissional, nós podemos criar então uma classe CSS para exibir o spinner. Então voltando aqui no código, no meu index.css, nós podemos colocar uma classe Load Spinner. Vamos fazer ele ter uma animação. Ele vai estar fazendo a sua rotação. Então esse aqui é um código padrão de spinners, não estou inventando nada muito diferente. E agora lá no nosso componente do Image Grid, onde nós tínhamos aqui esse Loading More Images, eu vou, em vez de retornar este parágrafo, nós vamos estar retornando uma div com a minha classe Loading Spinner. E também nós podemos substituir aqui o Loading More Images. Vamos colocar então também a mesma div aqui. Então veja que aqui aparece o spinner rapidamente. E quando eu clicar em Load More Images, o spinner também apareceu de forma bastante rápida. Vamos tentar outra pesquisa aqui para ver. Veja que foi bastante rápido. Então com isso nós temos aqui a nossa aplicação funcional. Nós fizemos essa aplicação utilizando o React, acessando a API do Pexels. Então vimos alguns conceitos importantes aqui. Temos totalmente funcional a nossa aplicação. Então se vocês gostaram do vídeo, por favor deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.